Você já imaginou começar o primeiro dia de trabalho dos sonhos com um acidente desastroso no estacionamento? Foi exatamente isso que aconteceu com Cecília. E, para piorar, o homem arrogante com quem ela brigou era ninguém menos que o presidente milionário da empresa. Entre faíscas de raiva, provocações e encontros cheios de tensão, algo inesperado começa a surgir entre eles. Mas até onde Cecília pode confiar em Miguel? E será que ele está disposto a abrir mão do orgulho e do poder para viver um sentimento que nunca planejou? Fique até o fim dessa história e descubra como um simples acidente pode mudar para sempre a vida de duas pessoas. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O despertador ecoou alto no quarto pequeno de Cecília, mas ela já estava desperta havia minutos. Dormir não fora tarefa fácil na noite anterior. A ansiedade a mantivera inquieta, os pensamentos girando sem parar. Primeiro dia em uma das empresas mais renomadas da cidade. Repetia isso mentalmente como se fosse uma prece, um aviso e ao mesmo tempo um lembrete de que nada poderia dar errado. Depois de um banho rápido, vestiu-se com o cuidado de quem sabia que cada detalhe contaria. Escolheu uma calça de alfaiataria azul marinho, uma blusa clara e discreta, e prendeu os cabelos em um coque baixo que revelava seu rosto. Passou uma maquiagem suave, apenas para realçar a naturalidade de seus traços, e respirou fundo diante do espelho. Vai dar tudo certo, Cecília. Precisa dar. A cozinha ainda guardava o cheiro de café fresco quando ela tomou alguns goles apressados, mas mal sentiu o sabor. Pegou a bolsa, conferiu a pasta de documentos mais uma vez e saiu de casa em passos firmes, mesmo que as mãos ainda tremessem de nervosismo. No trânsito, a cidade parecia ter conspirado contra ela. Engarrafamentos, buzinas, pedestres apressados atravessando fora da faixa. Cecília tamborilava os dedos no volante, dividida entre olhar o relógio e manter os olhos na pista. Cada minuto parecia encurtar a distância entre o sonho e o desastre. Quando finalmente avistou o prédio imponente da empresa, o coração dela bateu mais forte. A fachada de vidro refletia o sol da manhã, como se fosse feita para intimidar os que ousassem sonhar em trabalhar ali. Era grandiosa, elegante, símbolo de sucesso e poder. Cecília sentiu as pernas tremerem, mas manteve a direção firme até a entrada do estacionamento. Foi nesse instante, no momento em que relaxou por acreditar que estava quase chegando, que o destino decidiu pregar uma peça. Uma freada brusca, um descuido de segundos, e o som estridente de metal contra metal rasgou o ar. O impacto sacudiu seu corpo contra o banco, fazendo seus olhos arregalarem-se em choque. Não, 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 murmurou, já sentindo o calor da vergonha subir pelo rosto. A porta do outro carro se abriu e de dentro saiu um homem que parecia ter sido esculpido para intimidar. Alto, postura impecável, terno escuro perfeitamente alinhado. O relógio caro no pulso brilhava sob o sol e os cabelos escuros penteados com precisão realçavam o traço firme de seu rosto. Mas não era a beleza dele que prendia a atenção, eram os olhos, intensos e frios, como lâminas prontas para cortar. Você só pode estar de brincadeira, disse o homem a voz grave e firme, carregada de irritação contida. Estava olhando para onde? Cecília desceu do carro com as mãos trêmulas, mas manteve a cabeça erguida. Eu estava atenta, sim. O senhor entrou sem olhar. Ele riu de forma seca, descrente. Atenta, olhe para o estrago. Apontou para a lateral do carro dele, um modelo de luxo que refletia o status de quem o dirigia. Esse arranhão vai custar mais do que você provavelmente ganha em meses. Cecília sentiu o rosto corar, mas não recuou. E acha que isso lhe dá o direito de falar comigo desse jeito? O senhor pode ter dinheiro, mas educação custa muito menos. O silêncio que seguiu foi pesado. O homem a analisou de cima a baixo, como se estivesse diante de algo que não fazia sentido. Estava acostumado a que as pessoas se intimidassem, a que se curvassem diante de sua autoridade, mas aquela jovem se mantinha firme, mesmo em desvantagem. Espero que no seu trabalho seja melhor do que no volante, disse frio,
antes de entrar novamente no carro e seguir adiante, deixando Cecília ali, indignada e humilhada. Ela respirou fundo, ajeitou a pasta contra o peito e murmurou para si mesma: ótimo começo, Cecília. Realmente incrível. Seguiu em passos apressados até a entrada do prédio, determinada a não deixar aquele incidente arruinar seu primeiro dia. O hall principal era ainda mais impressionante por dentro. Lustres modernos, recepcionistas atenciosas, funcionários elegantes circulando com a pressa dos grandes negócios. Cecília entregou os documentos na recepção, recebeu o crachá provisório e foi encaminhada para o auditório onde os novos contratados seriam apresentados. O ambiente estava cheio de rostos ansiosos como o dela, mas nenhum coração parecia bater tão acelerado. Tentou se misturar, mantendo-se discreta, mas a lembrança do homem, arrogante do estacionamento, insistia em ecoar em sua mente. As luzes diminuíram levemente quando anunciaram a chegada do presidente da empresa. Um burburinho percorreu a sala, todos se voltando para o palco com expectativa. Cecília apertou a pasta contra o peito, tentando se concentrar. Foi quando o viu. O mesmo homem. O mesmo olhar intenso, agora iluminado pelos refletores, enquanto caminhava com passos firmes até o centro do palco. O coração dela congelou e um arrepio percorreu sua pele. Senhores e senhoras, sejam bem-vindos à nossa família. Sou Miguel Azevedo, presidente desta empresa, disse ele, a voz soando com autoridade e poder. Os aplausos preencheram a sala, mas Cecília não conseguiu mover as mãos. O mundo pareceu girar, como se a cena fosse uma peça cruel do destino. O homem com quem havia discutido minutos antes não era apenas um estranho arrogante. Ele era o presidente, o homem mais poderoso daquele lugar. E quando seus olhos percorreram o público e se fixaram nos dela, Cecília soube. Aquele não seria apenas um primeiro dia de trabalho. Seria o início de uma guerra silenciosa. O auditório estava repleto de novos contratados, todos com expressões ansiosas, mas cheias de esperança. Era o momento em que a maioria das pessoas se encantava com o prestígio da empresa, mas para Cecília, a atmosfera parecia sufocante. Ela ainda sentia os ecos da batida no estacionamento reverberando em sua mente. E agora, descobria que o homem com quem havia discutido ferozmente não era apenas um desconhecido arrogante. Era Miguel Azevedo, o presidente da empresa, o homem que ditava as regras daquele império de vidro e aço. Os aplausos ecoaram ao redor quando ele subiu ao palco, mas Cecília não conseguiu bater palmas. Seu corpo estava rígido, a pasta apertada contra o peito como se fosse um escudo. Miguel percorreu o olhar por todo o auditório, mas quando seus olhos alcançaram os dela, o mundo pareceu congelar. Havia ali um brilho de ironia, um recado silencioso. Eu me lembro de você. Miguel ajeitou a gravata, respirou fundo e iniciou seu discurso. Hoje damos as boas-vindas a novos talentos que, espero, façam jus à reputação desta empresa. Sua voz grave encheu o ambiente com autoridade. Aqui, trabalhamos sob 3 pilares: disciplina, excelência e responsabilidade. Não há espaço para amadorismos. Um pequeno erro pode custar caro, não apenas para você, mas para todos que dependem do seu trabalho. As palavras ecoaram como marteladas no peito de Cecília. Embora fosse um discurso padrão para um líder rígido, ela sabia, ele estava mirando nela. Seus dedos tremeram levemente e, ao tentar apoiar a pasta sobre o colo, deixou escapar alguns papéis que deslizaram pelo chão, arrancando olhares curiosos dos que estavam ao lado. Corou imediatamente, agachando-se para recolhê-los. Quando ergueu o olhar, Miguel a observava, impassível, mas com um leve arqueamento de sobrancelha, como se estivesse se divertindo com o constrangimento. Ele prosseguiu, implacável. A postura profissional é observada desde o primeiro instante. Não é apenas sobre relatórios bem feitos ou negociações fechadas, mas sobre como cada um de vocês representa o nome desta empresa em todos os lugares. Cecília engoliu em seco. Era impossível não sentir que aquelas palavras eram lâminas afiadas direcionadas a ela, lembrando-lhe do acidente no estacionamento. Miguel falava com todos, mas a cada frase
parecia olhar para ela, e apenas para ela. Quando terminou o discurso, os aplausos novamente ecoaram, mais fortes desta vez. Miguel se despediu com um leve aceno e saiu do palco com a mesma imponência com que havia entrado. Cecília respirou fundo, tentando se recompor. Assim que a multidão começou a se dispersar, uma assistente elegante se aproximou dela. "Senhorita Cecília", disse em tom cordial, mas firme, "o presidente pediu para que você permanecesse." Seu coração disparou. Olhou ao redor, procurando por alguma saída, mas não havia como recusar. Seguiu a assistente até que o auditório estivesse vazio. Em poucos minutos a porta se fechou, deixando-a sozinha no silêncio que parecia gritar. Miguel surgiu pouco depois, descendo os degraus do palco com passos calculados. Aproximou-se lentamente, cada passo ressoando como uma batida de tambor dentro da cabeça dela. Cecília tentou se manter firme, mas suas mãos suavam e o coração parecia prestes a saltar do peito. "Interessante reencontro, não acha?" A voz dele cortou o ar, carregada de sarcasmo. "Eu não fazia ideia de quem você era." A resposta saiu hesitante, mas ainda assim firme. Miguel a observou em silêncio por alguns segundos, os olhos azuis faiscando com intensidade. Então, um sorriso de canto, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. "Pois deveria ter pensado 2 vezes antes de falar comigo daquela maneira." Cecília sentiu a raiva subir. "Com todo respeito, senhor, eu não sabia quem o senhor era, e não retiro o que disse. O fato de ser presidente não lhe dá o direito de me tratar como lixo." Ele se aproximou ainda mais, até que a distância entre os dois fosse mínima. "Você tem coragem", murmurou, em um tom baixo, quase confidencial. "Isso é raro, mas coragem, sozinha, não garante sobrevivência aqui dentro." Cecília manteve o queixo erguido, apesar do frio que percorria sua espinha. "Então veremos quanto tempo consigo durar, senhor Azevedo." Por um instante, algo brilhou nos olhos dele. Surpresa, talvez até respeito, mas logo voltou a vestir a máscara de frieza. "Veremos", disse virando-se e caminhando em direção à saída. Quando a porta se fechou atrás dele, Cecília finalmente respirou fundo, como se tivesse prendido o ar o tempo todo. Seu corpo inteiro tremia, mas uma certeza surgiu em sua mente: não iria desistir. Se Miguel queria testá-la, ela provaria que não era frágil. Na semana que se seguiu, a promessa começou a ser cumprida. Cecília mergulhou de cabeça no trabalho, revisando relatórios até tarde, organizando informações com uma precisão impecável. Mas Miguel estava sempre lá, em reuniões, corredores e até no elevador, observando-a com aquele olhar inquisidor. E, em uma dessas reuniões, aconteceu algo que mudaria a forma como ele a via. Diante de uma provocação calculada dele, Cecília defendeu sua ideia com tanta firmeza que arrancou a aprovação dos diretores veteranos. E foi então que Miguel, pela primeira vez, não conseguiu esconder. O olhar que lançou a ela não era apenas de desafio, mas de curiosidade. Cecília não sabia ainda, mas acabara de despertar algo que ele jamais admitiria facilmente: interesse. Os dias que se seguiram foram uma maratona silenciosa de resistência para Cecília. Desde o incidente no estacionamento, e principalmente desde a revelação de que Miguel era o presidente da empresa, ela percebia que cada gesto seu estava sendo medido. Não apenas por ele, mas também pelos olhares curiosos de colegas que pareciam fascinados pela forma como o novo chefe de setor parecia implicar com a funcionária recém-chegada. Miguel, de fato, não lhe dava trégua, mas havia algo diferente em sua postura. Ele não era simplesmente um tirano. Sim, cobrava dela com rigor quase exagerado, mas havia uma estranha seletividade em suas críticas. Não importava se outros erravam, ele parecia notar apenas os detalhes no trabalho de Cecília. Se uma vírgula estava fora do lugar, se um número estava desalinhado, era dela que ele exigia explicações. Cecília, no entanto, não era do tipo que se curvava. Quanto mais ele a pressionava, mais se dedicava, como se cada crítica fosse combustível para provar sua competência. Passava noites revisando relatórios,
antecipava demandas antes mesmo de serem solicitadas, e quando Miguel buscava falhas, encontrava respostas rápidas e certeiras. O primeiro grande embate aconteceu em uma reunião com os diretores. Miguel, sentado à cabeceira da longa mesa de vidro, apresentou uma análise de mercado. Ao final, lançou uma pergunta direta a Cecília, em tom que soava como uma armadilha. Senhorita Cecília, o que acha deste planejamento? Os olhos dele estavam fixos nos dela, como se esperasse que gaguejasse sob pressão. O silêncio tomou a sala. Os diretores a observaram com curiosidade, alguns com sorrisos contidos, como se já soubessem que aquela novata não teria chance. Mas Cecília respirou fundo, revisitou mentalmente as anotações que fizera até altas horas da noite e respondeu com firmeza. A projeção é promissora, mas há inconsistências na margem de risco. Se não ajustarmos as estratégias para o público jovem, perderemos espaço para os concorrentes em menos de 6 meses. Um burburinho percorreu a sala. Miguel manteve a expressão impassível, mas seus olhos se estreitaram. Tem alguma sugestão para esse ajuste? Provocou como se esperasse vê-la recuar. Tenho sim. Cecília ergueu o queixo. Sugiro aumentar a verba de marketing digital em 15% e direcionar parte da campanha para redes sociais de alcance emergente. Os custos são menores e o impacto pode ser imediato. Os diretores trocaram olhares impressionados. Um deles, o Sr. Duarte, assentiu com um sorriso. É uma excelente ideia. De fato, não tínhamos considerado esse recorte. O silêncio de Miguel foi ensurdecedor. Ele poderia ter minimizado, poderia ter encerrado o assunto, mas optou por dizer apenas: interessante. Não é comum ver alguém recém-chegado discordar da presidência. Era impossível dizer se aquilo era um elogio ou uma ameaça, mas Cecília sabia que tinha conquistado algo importante naquela sala: respeito. Depois da reunião, enquanto recolhia seus papéis, percebeu que Miguel ainda a observava. O olhar dele não era mais apenas de desdém. Havia algo diferente ali, uma centelha de curiosidade, talvez até de intriga. Mas, antes que pudesse interpretar, ele desviou o rosto e saiu da sala. Naquela tarde, Cecília trabalhou até mais tarde, revisando os dados que apresentara. O escritório estava quase vazio quando ela entrou no elevador. Para sua surpresa, Miguel também estava lá, sozinho. O ar ficou imediatamente pesado. O silêncio era cortante. Ela mantinha os olhos fixos no painel luminoso, mas sentia o olhar dele sobre si. Quando o elevador parou entre andares por alguns segundos, como se o próprio destino tivesse decidido brincar com os dois, a tensão se tornou insuportável. Não é comum alguém suportar tanta pressão vinda de mim sem pedir para sair, disse ele finalmente, a voz baixa e grave. Cecília não desviou o olhar. Talvez porque eu não sou como os outros. Miguel inclinou-se levemente, os olhos azuis brilhando com intensidade. Está se convencendo de que pode me enfrentar? Não. Ela respirou fundo. Estou convencida de que não vou me deixar intimidar. O elevador voltou a se mover e o momento foi interrompido. Quando as portas se abriram, Cecília saiu sem olhar para trás, mas sabia que ele ainda a observava. O que ela não percebia era que, por trás da máscara de frieza, Miguel estava dividido. Estava acostumado a ser obedecido, respeitado, até temido. Mas Cecília quebrava esse padrão a cada dia. Em vez de recuar, ela avançava. Em vez de temer, ela desafiava. E isso despertava nele uma sensação que não sabia nomear. Naquela noite, deitado em seu apartamento luxuoso, Miguel tentou se concentrar em relatórios, mas a mente o traía. A lembrança do olhar firme de Cecília, do tom convicto de sua voz, do jeito como não tremia diante dele, tudo o assombrava. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel Azevedo não tinha controle total sobre si mesmo. E Cecília, deitada em seu pequeno apartamento, encarava o teto escuro e sorria de canto. Tinha enfrentado o presidente da empresa mais poderosa da cidade e, contra todas as expectativas, ainda estava de pé. O anúncio do novo projeto caiu sobre todos como um raio. A empresa havia fechado uma negociação ousada
com um cliente internacional, e cada departamento teria de trabalhar dobrado para cumprir os prazos. Mas no meio da reunião, quando Miguel comunicou quem seria a responsável por acompanhar cada etapa diretamente ao lado dele, o nome que ecoou no auditório deixou Cecília sem ar. Cecília Andrade. O silêncio que se seguiu foi quase constrangedor. Alguns colegas franziram o senho, outros trocaram olhares enviesados. Uma funcionária veterana murmurou, algo inaudível, e só não foi mais alto porque todos sabiam que Miguel não tolerava comentários em voz alta. Cecília, por sua vez, engoliu em seco. Quis acreditar que era apenas reconhecimento, mas parte dela sabia. Miguel estava testando-a mais uma vez. Mas, senhor, começou ela com a voz baixa, quase cautelosa. Há pessoas mais experientes. Miguel a interrompeu sem sequer erguer o tom. Justamente por isso. Quero alguém que me surpreenda, não que repita o óbvio. A reunião seguiu, mas Cecília mal conseguiu prestar atenção no restante. Sua mente rodava em círculos, misturando insegurança com uma fagulha de orgulho. Estava claro que aquilo era um desafio, mas também era impossível negar que havia naquele olhar dele algo além da pura provocação. Nos dias seguintes, a rotina se transformou. Cecília e Miguel passaram a trabalhar juntos por longas horas, revisando estratégias, rebatendo ideias, redigindo relatórios. O embate entre eles se tornou inevitável. Miguel exigia perfeição, e Cecília, com sua determinação, rebatia com soluções criativas e ousadas. O que antes parecia apenas choque de egos, agora começava a revelar algo mais: compatibilidade. Uma noite, já passava das 10, quando os dois ainda estavam na sala de reuniões. Pilhas de papéis se acumulavam, gráficos eram projetados na tela e o silêncio do escritório vazio pesava como um manto. Cecília digitava freneticamente, tentando corrigir um relatório, enquanto Miguel analisava os números em seu laptop. Esse dado aqui não bate, disse ele apontando para a tela. Não bate porque os parâmetros que você definiu estavam incompletos, respondeu ela, sem erguer o olhar. Miguel arqueou uma sobrancelha. Está dizendo que eu errei? Estou dizendo que até mesmo presidentes podem falhar, Sr. Azevedo. Cecília ergueu os olhos e um sorriso provocador se insinuou em seus lábios. Miguel a encarou em silêncio por alguns segundos. Então, para surpresa dela, soltou uma risada baixa, quase imperceptível, mas real. Era a primeira vez que Cecília via o homem frio se permitir relaxar, ainda que por um instante. Você realmente não sabe a hora de recuar, disse ele balançando a cabeça. Não sei. Cecília cruzou os braços, porque se eu recuar não vou sobreviver aqui dentro. O olhar dele mudou. Já não havia ironia, mas sim curiosidade, até mesmo admiração. Foi nesse momento que um dos cabos do projetor soltou, deixando a sala na penumbra. Apenas a luz fraca do abajur no canto iluminava o ambiente, criando sombras suaves que pareciam aproximar os dois ainda mais. O silêncio que se instalou não era desconfortável, mas carregado de algo diferente, algo que ambos sabiam, mas não ousavam nomear. Miguel se levantou para ajustar o fio, mas acabou parando atrás da cadeira dela, tão perto que Cecília podia sentir o calor de sua presença. O coração dela acelerou, e por um segundo, as mãos pararam de digitar. Você me intriga, Cecília, murmurou ele em tom baixo, quase como uma confissão. Ela virou-se devagar, encarando-o de perto. Por quê? Porque não tenho medo de você. Porque não sei o que fazer com você. Miguel a olhava de um jeito diferente, sem a máscara de arrogância. Todos os outros eu consigo prever. Você não. O coração dela disparou. A distância entre eles era pequena demais, a tensão grande demais. Por um instante, os olhares se prenderam em um jogo silencioso. E Cecília sentiu que se movesse 1 milímetro, seus lábios encontrariam os dele. Mas, antes que algo acontecesse, Miguel recuou. Endireitou-se, limpou a garganta e voltou à mesa como se nada tivesse acontecido. Já é tarde. Vamos encerrar por hoje. Cecília ficou em silêncio, mas sabia. Algo havia mudado naquela noite. Miguel podia fingir indiferença,
Podia vestir novamente sua máscara, mas o momento que quase compartilharam estava gravado, e nada apagaria isso. Ao deixar o prédio caminhando pelo estacionamento vazio, Cecília sorriu sozinha. O mesmo lugar onde o destino havia começado a brincadeira agora parecia sussurrar que a história estava apenas começando. O convite para o jantar corporativo circulou pelos corredores como um evento social de prestígio. Todos os principais executivos estariam presentes, assim como clientes e parceiros estratégicos. Para Cecília, no entanto, a noite parecia mais uma provação do que uma celebração. Desde o quase beijo na sala de reuniões, o silêncio entre ela e Miguel tornara-se ainda mais espesso e agora teria de encará-lo em um ambiente público, diante de centenas de olhares atentos. No dia do evento, Cecília passou horas se preparando. Escolheu um vestido preto de tecido leve, elegante sem ser chamativo, que valorizava suas curvas de forma discreta. Prendeu o cabelo em um coque baixo, deixando algumas mechas soltas para suavizar o rosto. Quando se olhou no espelho por um instante, duvidou de si mesma. Será que vou estar à altura desse ambiente? Mas logo ergueu o queixo. Não seria a insegurança que a faria recuar agora. O salão estava impecável. Lustres de cristal refletiam a iluminação dourada. Mesas forradas de branco exibiam arranjos de flores exuberantes, e garçons circulavam com taças de champanhe. Havia um clima de sofisticação e poder no ar. Cecília entrou discretamente, tentando passar despercebida, mas logo percebeu que isso seria impossível. Alguns olhares se voltaram para ela, acompanhados de cochichos sutis. Desde que começara a trabalhar lado a lado com Miguel, já notara o peso dos rumores. E então, ele apareceu. Miguel Azevedo, de terno escuro perfeitamente alinhado, gravata vinho, e o mesmo ar imponente que parecia dominar qualquer ambiente. Mas quando a viu, os olhos dele se prenderam nos dela, e por um instante, toda a sala pareceu se dissolver. O olhar foi intenso, direto, quase possessivo. Cecília desviou rapidamente, sentindo o coração acelerar. A noite avançou entre discursos e brindes. Cecília conversava com alguns colegas quando um deles, Rodrigo, sempre gentil e simpático, a convidou para dançar. Por educação, ela aceitou. A música suave preenchia o salão e os dois giraram em passos simples. Rodrigo a fazia rir, tentando aliviar a tensão da noite, mas Cecília sentia o peso de um outro olhar a perfurar-lhe as costas. Miguel estava sentado à mesa principal, mas não disfarçava. Observava cada movimento, a mandíbula cerrada, os olhos azuis intensos fixos nela. Era impossível não sentir o ar pesado entre os dois. Quando a música terminou, Rodrigo agradeceu educadamente, mas antes mesmo que Cecília pudesse se afastar, Miguel se levantou e caminhou até eles. Com licença. Sua voz soou firme, quase cortante, ao estender a mão para Cecília. Agora é a minha vez. Ela hesitou, surpresa, mas a mão firme dele não deixava margem para recusa. Aceitou e logo estava em seus braços, no meio do salão, diante de todos. A tensão era palpável. Precisa mesmo transformar tudo em um espetáculo? Sussurrou ela entre dentes. Não estou transformando nada. Miguel a puxou um pouco mais para perto. Só não vou assistir de longe enquanto você sorri para outro homem. Cecília arfou indignada. Você não tem direito de dizer isso. Miguel inclinou o rosto levemente, os olhos cravados nos dela. Talvez não tenha. Mas diga, Cecília, por que está tremendo agora? Ela apertou os lábios, tentando esconder o turbilhão dentro de si. O corpo dela respondia de formas que a mente não conseguia controlar. O calor da mão dele em sua cintura, o perfume amadeirado, a firmeza do toque, tudo a fazia sentir-se em perigo. Isso é raiva, disse ela firme. Miguel sorriu de canto, aproximando-se ainda mais. Raiva ou desejo? O coração dela disparou. A música seguia, lenta, e cada passo os mantinha próximos demais. A respiração dele roçava em sua pele, e Cecília sabia que se não se afastasse logo, perderia o controle. Quando a música terminou, Miguel não a soltou de imediato.
Permaneceu imóvel como se estivesse desafiando-a a dar o próximo passo. Cecília puxou a mão de volta com firmeza, tentando recuperar o fôlego. Isso é errado. Você é meu chefe. Errado, repetiu ele em tom baixo, mas inevitável. Cecília recuou, sentindo-se dividida entre a razão e o desejo. Naquela noite, voltou para casa mais confusa do que nunca. O olhar dele, as palavras sussurradas no meio da pista de dança, o calor do toque, tudo a consumia por dentro. E por mais que tentasse se convencer do contrário, uma parte dela já não queria fugir. O convite não veio como uma pergunta, mas como uma ordem velada. Ao final de uma reunião intensa sobre o andamento do projeto, Miguel olhou diretamente para Cecília, diante de todos, e disse com naturalidade: Senhorita Andrade, prepare-se. Preciso que me acompanhe na viagem de negócios para São Paulo. Partiremos em 2 dias. O coração dela falhou uma batida. A sala inteira pareceu parar por 1 segundo. Colegas se entreolharam, alguns franziram o senho, outros sorriram com malícia. Cecília manteve a expressão neutra, mas por dentro um turbilhão de sentimentos explodia. Orgulho por ser escolhida, medo da proximidade inevitável e a lembrança ardente do que acontecera na pista de dança. 2 dias depois, estavam no aeroporto. Miguel, impecável em um terno azul escuro, passava pelos corredores com a naturalidade de quem dominava qualquer espaço. Cecília, de blazer claro e saia discreta, caminhava ao lado, mantendo uma postura profissional, embora as mãos suassem discretamente dentro da bolsa. A viagem não era apenas trabalho, era também a promessa de uma convivência impossível de ser ignorada. No avião, sentaram lado a lado na classe executiva. Cecília tentava se distrair com relatórios impressos, mas a proximidade de Miguel a desconcentrava. Cada vez que o braço dele roçava no dela, mesmo que por acidente, um arrepio percorria sua pele. Quando a turbulência fez o avião tremer, ela agarrou instintivamente o apoio do banco. Foi então que sentiu a mão dele cobrir a sua, firme, transmitindo uma segurança inesperada. Não disseram nada. O gesto durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para acender a chama que ambos tentavam apagar. Ao chegarem ao hotel, foram recepcionados com formalidades. Cecília recebeu a chave de seu quarto e entrou sozinha, exausta, mas a mente não parava. Do lado de fora, a cidade pulsava com luzes e sons, mas ela só conseguia pensar que, a alguns andares dali, Miguel estava. Perto demais. Naquela noite, após longas reuniões, Cecília se permitiu um momento na varanda do quarto. O vento noturno bagunçava seus cabelos, e a vista iluminada da cidade era quase hipnótica. Ela tentava convencer a si mesma de que precisava manter o foco. É trabalho, Cecília. Apenas trabalho. A batida suave na porta quebrou seus pensamentos. Quando abriu, encontrou Miguel. Não vestia mais o terno impecável. Usava apenas uma camisa branca desabotoada no colarinho, as mangas dobradas até os cotovelos e calças escuras. O ar profissional havia dado lugar a algo mais descontraído, mais humano. Aquela versão dele a desarmou de imediato. Só queria saber se está bem, disse ele com a voz grave, mas sem a habitual dureza. Foi um dia longo. Cecília hesitou, mas abriu espaço para que ele entrasse. Miguel caminhou até a varanda, e os dois ficaram lado a lado observando a cidade. O silêncio entre eles não era mais pesado como antes, mas carregado de uma energia que os dois fingiam não perceber. Você me surpreendeu hoje, disse Miguel, quebrando o silêncio. Esperava que vacilasse diante daqueles executivos, mas manteve o controle. Talvez porque eu não queira que pensem que estou aqui por sorte, respondeu Cecília, a voz firme. Quero provar que mereço cada passo que dou. Miguel virou-se para ela. O olhar intenso, que antes era apenas frio e calculista, agora estava carregado de algo diferente. Sinceridade. E provou. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. Mais do que eu poderia admitir. O coração de Cecília disparou. Estavam perto demais. O vento frio da noite contrastava com o calor que crescia entre eles. Miguel, começou ela, mas sua voz falhou. Ele ergueu a mão,
tocando suavemente o rosto dela. Você me desarma, Cecília, desde o primeiro dia. E, finalmente, aconteceu. Os lábios dele encontraram os dela em um beijo intenso, carregado de tudo que haviam reprimido por semanas. Raiva, desejo, curiosidade e algo que começava a se parecer perigosamente com amor. As mãos dele a puxaram pela cintura, e ela, sem resistir, envolveu o pescoço dele, entregando-se ao momento. Quando se afastaram, ofegantes, Cecília murmurou: "Isso não deveria ter acontecido." "Talvez não", disse Miguel, ainda segurando-a com firmeza. "Mas não consigo mais fingir que não sinto nada." O beijo seguinte foi ainda mais urgente, como se ambos soubessem que, depois daquela noite, não haveria mais volta. A viagem terminou, mas Cecília voltou ao escritório com a mente em turbulência. Cada passo pelos corredores da empresa parecia mais pesado do que antes. O beijo que trocara com Miguel ainda queimava em sua memória, e por mais que tentasse se convencer de que não passava de um erro, era impossível negar o que sentira. Mas, no ambiente de trabalho, ele voltou a vestir a máscara de sempre. Distante, controlado, profissional até os ossos. Para quem olhava de fora, nada havia mudado. Para Cecília, no entanto, tudo estava diferente. Logo nos primeiros dias, os rumores começaram. Nada explícito, nada declarado. Apenas sussurros abafados em corredores, olhares atravessados no elevador e cochichos interrompidos quando ela entrava em uma sala. Alguns insinuavam que sua ascensão no projeto não era fruto apenas de competência. Outros murmuravam que Miguel tinha um interesse especial nela. E como acontece com todo boato, quanto mais ela tentava ignorar, mais forte parecia se espalhar. Cecília sentia a injustiça ferir fundo. Nunca pedira favores, nunca buscara atalhos. Seu esforço era real, suas madrugadas em claro, incontáveis. E agora tudo parecia manchado pela malícia de comentários que não passavam de veneno. Miguel, por sua vez, parecia imune às fofocas. Continuava com a mesma postura firme, cobrando dela e dos outros com igual rigor. Mas Cecília percebia que havia algo diferente no modo como ele a olhava em reuniões. Uma intensidade disfarçada, um cuidado camuflado por trás da frieza. Isso só reforçava a sensação de que os boatos ganhavam combustível, porque a ligação silenciosa entre eles era impossível de esconder por completo. E foi nesse contexto que Rodrigo, colega de equipe sempre solícito, começou a se aproximar mais. Educado, simpático, com uma leveza que contrastava com a dureza de Miguel, ele surgia nos momentos em que Cecília mais precisava de ar. Levava café quando ela passava horas em frente ao computador, oferecia ajuda em relatórios complexos, e sua presença era como uma pausa reconfortante em meio à tensão. Numa tarde chuvosa, Cecília aceitou o convite dele para almoçar fora. Sentia necessidade de respirar longe da empresa e talvez de provar a si mesma que poderia estar em companhia de alguém que não a deixasse em constante estado de alerta. Rodrigo era gentil, sabia ouvir, fazia piadas que arrancavam risadas espontâneas. Pela primeira vez em dias, ela se sentiu leve. O destino, cruel como sempre, fez com que Miguel os visse ao retornarem juntos. Ele estava parado próximo à entrada, conversando com um diretor, quando os dois chegaram rindo, compartilhando um guarda-chuva. Por um instante, o mundo pareceu congelar. O olhar dele encontrou o de Cecília, e a raiva contida em seus olhos azuis foi como uma chama silenciosa. Naquela mesma tarde, ela foi chamada à sala dele. O ambiente estava mais carregado do que de costume. Miguel estava de pé, de costas para a porta, olhando pela janela. Quando se virou, sua expressão era de gelo. "Está se divertindo bastante com o Rodrigo, não é?" A voz dele saiu baixa, mas firme, carregada de veneno. Cecília arregalou os olhos, surpresa. "Desculpe, ele é apenas um colega de trabalho." Miguel deu um passo em direção a ela, os olhos faiscando. "Colega de trabalho? É assim que chama quando passa os dias sorrindo para ele, quando todos já comentam nos corredores?" A indignação subiu no peito dela como uma onda. "O senhor não tem o direito de me acusar disso", respondeu,
erguendo o queixo. E se realmente se importa com o que dizem, deveria começar por você, que me colocou nesse projeto sob os olhares de todos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel fechou os punhos ao lado do corpo, respirando fundo, como se tentasse conter algo. Então, a voz dele saiu em um sussurro carregado de dor e frustração. Você não faz ideia do quanto me controla todos os dias, Cecília. As palavras a atingiram em cheio. Por um instante, esqueceu a raiva, esquecendo até os boatos. Mas antes que pudesse responder, ele completou. Mas se pensa que vou arriscar tudo o que construí por causa de um impulso, está enganada. Foi como uma lâmina atravessando seu peito. Impulso. Aquela palavra reduzia tudo. Os olhares, as tensões, os beijos roubados, a algo descartável. Com lágrimas ardendo nos olhos, Cecília respirou fundo e respondeu, a voz embargada. Então é isso que sou para você? Um impulso? Pois saiba que para mim foi real. Sem esperar resposta, saiu da sala com passos firmes antes que a emoção a dominasse. Miguel permaneceu sozinho, o coração em guerra, dividido entre o orgulho que o fazia manter distância e a certeza de que estava prestes a perder a única mulher que já ousou desafiá-lo. Naquela noite, deitada em sua cama, Cecília olhou para o teto escuro, tentando sufocar a dor. Talvez tivesse sido um erro desde o início. Talvez Miguel Azevedo não fosse capaz de amar alguém sem transformar em batalha. A semana seguinte foi um tormento. Cecília manteve a cabeça baixa, mergulhada no trabalho. Mas sua energia já não era a mesma. Os boatos ainda circulavam, mas agora ela mal se importava. O que a feria de verdade não eram as línguas afiadas dos corredores, era a lembrança das palavras de Miguel. Impulso. Essa palavra ecoava em sua mente todas as noites, corroendo qualquer esperança que ainda guardava. Miguel, por sua vez, estava longe de ser indiferente. Cada vez que passava pela mesa de Cecília e a via com os olhos vermelhos de cansaço ou o sorriso apagado, sentia o estômago revirar. Tentava se convencer de que havia feito o certo, de que manter distância era a única forma de proteger a reputação da empresa e a dela. Mas no fundo sabia que havia falado aquilo não por estratégia, e sim por medo. Medo de sentir demais, medo de perder o controle, medo dela. O ponto de ruptura aconteceu em uma sexta-feira. Ao final do expediente, Cecília foi até o RH entregar uma carta de desligamento. Não suportava mais. Não suportava o peso dos boatos. Não suportava a montanha-russa de emoções. Não suportava conviver com Miguel fingindo que nada havia acontecido entre eles. A notícia correu rápido. E quando chegou aos ouvidos de Miguel, foi como se uma bomba tivesse explodido dentro dele. Levantou-se da cadeira de sua sala e atravessou os corredores com passos firmes, ignorando os olhares curiosos. Bateu na porta da sala onde Cecília terminava de organizar seus documentos. Não vai assinar nada, disse sem rodeios, entrando de uma vez. Cecília se virou surpresa, mas não se intimidou. Não cabe ao senhor decidir isso. Cabe sim. Miguel avançou um passo, os olhos azuis queimando. Porque não vou deixar você ir embora por causa de uma besteira que eu disse. Ela largou os papéis sobre a mesa, a voz firme apesar da emoção que brilhava em seus olhos. Uma besteira? Você reduziu tudo o que vivemos a um impulso. Tudo o que eu senti. Tudo o que nós sentimos. Miguel fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Quando os abriu, havia neles uma sinceridade nua, diferente de tudo que Cecília já tinha visto. Eu disse aquilo porque estava apavorado. A voz dele saiu baixa, mas firme. Apavorado de perder o controle, de ver o chão que construí desmoronar. Eu sempre vivi em cima de regras, de disciplina, de frieza, até que você apareceu. Cecília sentiu o coração acelerar, mas manteve o silêncio. Desde aquele dia no estacionamento, quando você ousou me enfrentar sem saber quem eu era, eu soube que nada seria igual. Miguel deu mais um passo, diminuindo a distância. Você me tirou da zona de conforto, Cecília. Me fez rir quando eu não queria. Me fez sentir quando eu não devia. E pela primeira vez na vida, eu não sei como lidar com isso. As lágrimas que ela segurava finalmente escaparam,
mas sua voz saiu firme. Então por que não disse isso antes? Por que preferiu me ferir? Miguel ergueu a mão, hesitando antes de tocar o rosto dela. Porque sou covarde quando se trata de você, mas não vou ser mais. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Ele respirou fundo, e então as palavras saíram como uma rendição. Eu amo você, Cecília, não como um impulso, não como uma distração. Amo você porque nunca encontrei alguém tão forte, tão corajosa e tão capaz de me desafiar. Amo você porque, quando estou ao seu lado, finalmente deixo de ser apenas o presidente. Com você, eu sou apenas um homem. O mundo pareceu parar. Cecília levou a mão à boca, surpresa. O orgulho que a mantivera ereta até ali vacilou diante da sinceridade dele. Você está dizendo isso de verdade? Sussurrou ela. Com toda a verdade que eu nunca tive coragem de admitir. Miguel se aproximou ainda mais. Não me peça para deixá-la ir, porque não vou conseguir. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto dela, mas o sorriso também surgiu, tímido, transformando a dor em alívio. Cecília deu um passo à frente, desfazendo de vez a distância. Então pare de falar, Miguel, e prove. Ele a puxou para um beijo intenso, carregado não de desejo reprimido, mas de entrega. Foi um beijo de rendição, de confissão, de promessa. Ao redor, o mundo continuava girando, mas dentro daquela sala, tudo se resumia a eles dois. Quando se separaram, Miguel encostou a testa na dela, ainda ofegante. Fique, não como funcionária. Fique, porque eu preciso de você. Cecília sorriu entre lágrimas. Eu fico, mas não porque você precisa. Eu fico porque eu quero. O sol da manhã refletia nos vidros espelhados do edifício Azevedo Encia, iluminando a fachada imponente que tantos viam como símbolo de sucesso. Para Cecília, porém, aquele prédio carregava uma memória especial. Não era apenas o local onde construíra sua carreira, mas o cenário onde sua vida dera uma guinada inesperada. Foi ali, no estacionamento, que sua história com Miguel havia começado. Não de forma doce ou delicada, mas com uma batida de carro, gritos de raiva e olhares faiscantes. Meses depois, ao estacionar novamente no mesmo local, ela não conseguiu conter o sorriso. Saiu do carro com calma, ajeitou a pasta de documentos que ainda trazia por hábito e olhou para a vaga exata onde tudo acontecera. Sentiu um arrepio leve, como se pudesse ver a si mesma naquele dia, nervosa, apressada, com medo de falhar no primeiro dia de trabalho. Mal sabia que aquele fracasso seria na verdade o ponto de partida para o capítulo mais importante de sua vida. Está rindo sozinha? A voz grave de Miguel ecoou atrás dela, carregada de ironia, mas também de carinho. Ela se virou e o viu encostado ao próprio carro, as mãos nos bolsos do terno, o olhar fixo nela com aquele misto de autoridade e ternura que aprendera a decifrar. Estava lembrando do nosso primeiro encontro. Cecília sorriu. Você foi insuportável. Miguel arqueou uma sobrancelha, aproximando-se devagar. Eu? Você que saiu distribuindo acusações sem nem olhar o estrago que fez. Estrago? Ela riu, balançando a cabeça. O único estrago real foi no meu coração. Miguel parou diante dela e segurou sua mão. Se for assim, eu assumo a culpa com prazer. Afinal, aquele acidente me deu você. O beijo que se seguiu não foi como os primeiros, cheios de raiva e urgência. Foi doce, maduro, cheio da cumplicidade que só o tempo e as batalhas vencidas juntos podem construir. A vida deles, é claro, não se tornara perfeita do dia para a noite. Ainda enfrentavam olhares curiosos dentro da empresa. Ainda precisavam lidar com a linha tênue entre o profissional e o pessoal. Mas havia uma diferença fundamental. Agora, caminhavam juntos. O orgulho de Miguel dera lugar a um amor aberto, e Cecília, por sua vez, aprendera a equilibrar sua força com a vulnerabilidade de confiar. Naquela mesma tarde, reuniram-se com a equipe para apresentar os resultados do grande projeto que haviam desenvolvido lado a lado. Cecília, de pé ao lado de Miguel, conduziu parte da apresentação com firmeza. Quando terminou, os diretores aplaudiram e Miguel, em um gesto inesperado para todos,
pousou a mão sobre a dela diante de todos, como quem dizia silenciosamente: ela não é apenas competente, ela é também a mulher que escolhi. Após a reunião, os dois seguiram para o apartamento que agora dividiam. As caixas da mudança de Cecília já haviam sumido, substituídas por toques dela espalhados pelos cômodos. Livros na estante, quadros discretos na parede, uma manta colorida sobre o sofá. Miguel, acostumado a ambientes frios e minimalistas, descobrira que a vida podia ser mais leve com aquelas pequenas bagunças que traziam aconchego. Engraçado, disse ele, observando enquanto ela ajeitava algumas flores em um vaso. Passei anos acreditando que já tinha tudo. Carros, contratos, viagens. Mas nunca tive isso. Isso o quê? Perguntou Cecília sem erguer os olhos. Miguel se aproximou, enlaçando-a pela cintura. Nunca tive um lar. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu peito. E eu nunca tive alguém que me desafiasse tanto. E ao mesmo tempo, acreditasse tanto em mim. O silêncio que se seguiu foi confortável, preenchido apenas pelo compasso tranquilo dos corações. Mais tarde, naquela noite, abriram uma garrafa de vinho e brindaram na varanda. A cidade se estendia iluminada diante deles, e o vento leve trazia promessas de novos começos. Ao acidente mais improvável da minha vida, disse Miguel erguendo a taça. Cecília sorriu, erguendo a sua. Ao pior primeiro dia de trabalho, que se tornou o primeiro dia do resto das nossas vidas. As taças se encontraram e o som cristalino ecoou como um selo para aquela história. Ali, lado a lado, eles não eram mais presidente e funcionária, chefe e subordinada, poder e desafio. Eram apenas Miguel e Cecília. Dois corações que colidiram no lugar mais improvável e descobriram, no meio do caos, o caminho para o amor verdadeiro. No fim, Cecília e Miguel descobriram que o amor não nasce apenas dos encontros perfeitos, mas também das colisões inesperadas que a vida coloca em nosso caminho. Às vezes, é preciso que o destino provoque um choque, um desvio, para que dois mundos aparentemente incompatíveis se cruzem. O carro amassado, as discussões, os olhares carregados de raiva, tudo isso foi apenas a forma que o universo encontrou para uni-los. Porque quando dois corações estão destinados a se encontrar, não há orgulho, medo ou circunstância que possa impedir. E foi assim que do caos nasceu a paz. Do conflito surgiu a cumplicidade. O que começou como um acidente transformou-se em um amor sólido, capaz de resistir a boatos, medos e barreiras. Cecília e Miguel aprenderam que, no fim das contas, o verdadeiro amor não é sobre perfeição, mas sobre escolha. Escolher estar ao lado um do outro todos os dias, mesmo quando o mundo tenta afastar. E ao brindarem ao pior primeiro dia de suas vidas, compreenderam que, na verdade, aquele fora o mais importante, porque foi o primeiro dia de uma história que jamais teria fim. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta: gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.